Aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, nós estamos recebendo o Daniel Kepsel, ele que é coordenador do ensino médio do CETISA aqui de Timbó, professor de História, justamente para falar de 7 de setembro, dia da nossa independência. Muito bom dia, Daniel. Bom dia, caros ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre a história do Brasil e de Timbó também, né? Claro, a nossa história, né? Na história de Timbó, a história de cada um está inserida na história da nossa independência. Vamos falar um pouco de independência, vamos falar um pouco de história da nossa independência. Afinal, amanhã, 7 de setembro, é o dia da nossa independência, é o dia de desfile cívico, é o dia de hastear, já durante a semana, já hastear as bandeiras, a bandeira verde e amarela da nossa pátria. Ô, Daniel, quais as principais, ou quais foram as principais motivações para a independência do Brasil? O que levou à nossa independência? Então, eu gosto de reforçar que a independência do Brasil começa muito antes do dia 7 de setembro, né? Inclusive, se a gente pegar a mídia nacional da época de 7 de setembro, você não tem nenhum registro, nenhum ato que descreve o ato de 7 de setembro, né? O 7 de setembro é um ato um pouco construído historicamente, né? Eu gosto de dizer que a independência do Brasil vai começar com a chegada de Dom João, né? Em 1808. Porque até então o Brasil nunca teve um imperador presente aqui, um rei, né, presente aqui. Até então o Brasil sempre foi governado à distância, né, dentro do pacto colonial. E em 1808, quando Dom João é ameaçado por Napoleão Bonaparte e também pressionado pela Inglaterra, ele tem que fazer uma escolha, né? Ou ele fica ao lado de Napoleão Bonaparte e evita um ataque francês em seu território, ou e aí, né, automaticamente recebe o ataque inglês, ou ele fica ao lado dos ingleses, né, respeitando todas as tradições já econômicas que há muito tempo os dois países têm, e então ele faz uma fuga estratégica, né, e vem ao Brasil. E a partir daí a gente começa a ter uma ideia mesmo de Brasil. Até então o Brasil é uma concha de retalhos, né? Se hoje eu fosse perguntar aonde nasceu Ronaldo Fenômeno, talvez a gente não saiba o estado que ele nasceu, mas a gente diz que ele é brasileiro, né? Exatamente. Mas antes da chegada, por exemplo, de Dom João, você seria um português que vive em São Paulo, um português que vive em Desterro, você é um português que vive em algum local do Brasil. E a partir daí que uma ideia de identidade nacional vai começar a ser construída, e a ideia, então, de uma independência também, né? O do que é ser brasileiro surge a partir daí. Pois é, e falando nisso, Daniel, essa história contada, pintada para a gente aí nas escolas, enfim, sempre se fixou muito nesse eixo Rio-São Paulo, que foi ligada mais a essa família imperial. Mas como você falou, essa história da independência começou muito antes. Então, a história que é contada ali é como se tivesse sido um evento pacífico, mas não foi bem assim, né? Existiram princípios pré e pós-independência. Sim, eu acho que é importante ressaltar que o ensino de história avançou muito no país, né? Eu acho que a nossa geração é uma geração que foi criada e educada a partir a tradicional pintura que está no Museu do Ipiranga, né, em que o Dom Pedro está no centro e ele grita independência ou morte. Então, esse processo é sim um processo de invenção, que tinha a função de criar uma narrativa histórica para o país. Uma história bonita, inclusive, de ser contada, né? E não uma história crítica sobre isso. Quem faz esse trabalho, principalmente, é o Dom Pedro II, né? O filho do Dom Pedro I. Então, ele cria uma narrativa cuja função também era fortalecer a monarquia que começava a entrar em crise. Então, você tinha que criar uma narrativa que fosse possível. Mas sim, a história anterior. A gente tem várias revoltas antes, né? A gente poderia citar, por exemplo, revolta de Beckman, revolta dos Mascates, Conjuração Baiana, a própria Inconfidência Mineira, que talvez foi a mais marcante. Mas é difícil dizer que elas são precursoras da independência, porque elas tinham um foco muito local, né? Nós temos que considerar, por exemplo, a que a gente mais se refere na escola, por exemplo, é a questão mineira do Tiradentes, né? Só que nós temos que entender que o Tiradentes só se torna um herói nacional na República. Certo. Até o Dom Pedro II, ele é inimigo da pátria porque ele lutou contra a monarquia, né? Mas vejam, eles não têm intenção de
criar um Brasil, eles têm a intenção de criar a República de Minas Gerais, por exemplo. Né? Certo, Mas certo. são movimentos que mostram uma fragilidade portuguesa, né? E uma necessidade, né, do país se reinventar de alguma forma. Né? E o 7 de setembro, ou o próprio dia do fico, que é quando Dom Pedro I disse que ficaria no Brasil, não voltaria a Portugal após o retorno do pai, ali os comerciantes brasileiros percebem a necessidade dessa independência. Então existe um movimento, sim, ele não é violento em si, mas ele é muito político, né? Cujo interesse era não voltar de novo ao pacto colonial que obrigava que o Brasil fizesse comércio só com Portugal ou dependente de Portugal. Muito bem, e essa história contada aí do jeito que você está falando para a gente, os nossos livros didáticos hoje já estão se adaptando a isso ou ainda tem muito da narrativa? Eu acho que, assim, eu fiz um mestrado em ensino de história, então eu me acostumei muito a olhar vários materiais, estudar esses materiais. Hoje o livro didático, ele é uma parcela muito pequena do processo de educação hoje. Ele é um mero apoio textual, né, dentro de uma gama muito grande de materiais que existem, né, entre eles os YouTubers, que produzem muito conteúdo hoje, você tem... E todas as pesquisas que têm saído. Mas os livros, sim, eles têm se adaptado consideravelmente a essas realidades e buscado novas narrativas. Por exemplo, você não ensina mais o Tiradentes como o herói nacional, mas como o herói construído. Você discute, boa parte dos livros já discutem, por exemplo, a pintura da independência como uma pintura inventada, né? Inclusive, alguns livros relacionam outros países que tiveram independência ou morte. O grito de independência ou morte não é uma invenção brasileira, mas é uma invenção de vários hinos e de vários países que tiveram dentro da sua narrativa, em algum momento, a ideia da independência ou morrer. Né? Então, para a gente perceber como essa narrativa, ela num momento histórico, foi... Se encaixou no momento. Achou-se necessário contar dessa forma, mas hoje a gente tem várias aberturas, né? Leopoldina hoje ganha destaque como talvez mais política ou politicamente mais hábil que o próprio imperador Dom Pedro I, né? Então novas pesquisas, novos estudos têm surgindo que têm mostrado novas realidades. E os livros já têm abraçado um pouco essas novas narrativas. E quais os regimes políticos que o Brasil passou desde a sua independência? Então, o Brasil passou por um conjunto de regimes. Fiz uma cola aqui para a gente não esquecer isso. Né? Bom, a gente tem que pensar que de 1500 a 1808 o Brasil vivia um pacto colonial. Então, a gente era meramente colônia. Nós éramos Portugal, né? Fora do território português. Né? Éramos uma colônia extramarítima. Então, até 1808, a gente é só colônia. De 1808 a 1821, a gente passa a ser a capital do Império Português, que é quando Dom João vem para cá. Então, a gente agora é Império Português ainda, mas com destaque maior sendo agora, né, conduzindo todo o Império Português, inclusive as colônias na África e na Ásia, a partir do Brasil. De 1808, né, então, de 1822 a 1889, a gente é uma monarquia absolutista. Teve um período parlamentarista ali, mas por que somos uma monarquia absolutista? Somos uma monarquia que tem 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que era o poder do imperador. Então, se por acaso, né, o imperador não concordasse com as ações do legislativo e do judiciário, ele poderia demitir todo mundo e começar de novo, né, o seu parlamento. Por isso a gente diz que ela é uma monarquia absolutista, né? Ela está disfarçada de uma monarquia democrática, mas ela tem o poder final do imperador. De 1889, quando surge a República, até 30, a gente tem uma democracia, né, um modelo democrático, uma república democrática. De 30 a 45, 1930 a 45, nós temos aí um período autoritário, que é o do Getúlio Vargas, a gente costuma hoje denominar de ditadura varguista. Então, Getúlio Vargas abdica, né, da ditadura, e de 45 até 64 temos de novo uma república democrática. Bastante populista, é passível de uma série de críticas, e nesse período de 63, que é o período em que João Goulart assume a presidência com a saída de Jânio Quadros, tivemos 4 meses de parlamentarismo. Né? O Congresso aprova o parlamentarismo, reduz o poder do presidente, e aí ele precisa criar uma coalizão muito parecida hoje como
a Inglaterra passa, né? Você vota mais para um partido do que para uma pessoa e depois esse partido elege essa pessoa. Então, o João Goulart vai ter 4 meses disso e depois o Brasil volta a ser de novo um regime democrático por alguns meses. E aí a gente tem a instauração da ditadura civil-militar no Brasil de 64 a 85, né? E a partir de 85 começa um período de democracia indireta, porque, né, os presidentes são eleitos aí pelo Congresso, e a partir de 89, então, a gente tem de novo um modelo republicano-democrático, né, de respeito às instituições, ou de, eu diria, uma tentativa, né? A democracia não é um modelo muito fácil, não. Ele é um modelo de muita narrativa, de muita batalha mesmo, né? Mas, de forma geral, as instituições têm se sustentando desde então. Muito bem, a gente vinha conversando, as instituições são importantes, né, mas elas são compostas de pessoas, e pessoas é que fazem as instituições. STF, por exemplo, é uma instituição muito importante dentro do nosso regime democrático, só que dentro daquilo que é estabelecido para ele. Agora, todas as instituições, o Congresso, o Executivo, o Judiciário são feitas de pessoas, e nem sempre as pessoas que estão lá dentro cumprem com os regimentos que são propostos para eles. O Daniel, vamos lá. O que resultou, né? O que a gente pode dizer que mudou na vida dos brasileiros a partir da independência do Brasil? No período logo posterior à independência não se muda muito, assim, né? O Brasil já era, a partir do Dom João, ele já é um país que faz comércio com outras nações. Você tem aí esses marcos históricos, a abertura dos portos, as nações amigas. Então, a partir daí o comércio brasileiro já havia se aberto muito, né? Então, imediatamente não muda nada. Mas você tem benefícios e prejuízos disso. Se por um lado você tem um livre mercado maior para o comerciante, e a gente tem que entender que nesse momento o Brasil é pouco manufaturado, tem pouca indústria, né? O Brasil é um país que vive da venda um agroexportador, né? De grandes proprietários. Então, esses têm um benefício grande. A população em si não teve muitos benefícios e ela não participa ativamente desse processo. O que a gente teve de muito prejudicial é uma dívida externa enorme, né? Desde lá, quando o Brasil torna-se independente e o Dom João, em parte, concorda com a independência do Brasil a partir do Dom Pedro II, a dívida portuguesa recaiu sobre nós, né? E a gente está falando de milhões de libras esterlinas a serem pagas. E logo depois o Brasil começa a enfrentar várias crises também. Uma delas é a Cisplatina, que é a disputa aí do território uruguaio, com o Rio Grande do Sul. E aí o Dom Pedro não tem escolha, ele precisa formar um exército de mercenários. O Brasil tem um exército muito frágil pós-independência, porque ele expulsa, né, os militares portugueses. E aí volta mais uma dívida com a Inglaterra, né? Então nossa dívida externa está lá atrás. Começou lá atrás. Olha, a gente está continuando aqui com um papo muito agradável sobre independência, o dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, com o coordenador do ensino médio do CETISA, professor de História e Filosofia, que tem mestrado, inclusive, na área, o Daniel Kepsel. Para a gente fechar esse assunto da nossa independência, Daniel, e enfim, né, dos regimes políticos que a gente já passou, quero fazer uma pergunta para você, para que você, com base no teu conhecimento de história, dos regimes políticos pelos quais a gente já passou, enfim, nós temos hoje 2 espectros políticos no país que estão dominando aí essa polarização que a gente tem no país nesse momento. E isso, de certa forma, sempre existiu, né? Mas hoje, de uma forma mais acirrada. Nós temos o espectro mais à esquerda, o espectro mais à direita. Como é que você vê, diante da nossa realidade política, posicionamento geopolítico do Brasil atualmente, qual é o impacto hoje de uma esquerda no poder para o país e de uma direita no poder para o país? Eu acho que tem uma questão que é muito importante de a gente perceber, né? Enquanto a gente está nessa polarização entre direita e esquerda, a gente está deixando de enxergar como, de fato, a democracia brasileira funciona. E nós temos hoje um presidencialismo de coalizão. Certo. Né? O que é esse presidencialismo de coalizão? Ele precisa fazer muitos acordos para poder governar, senão ele não governa. Então, dentro desse contexto, o próximo presidente, ou
essa polarização tão promovida por várias esferas, entre elas a mídia. E quando eu falo mídia, eu não estou falando só a mídia oficial, estou falando toda a mídia, as redes sociais, o YouTube e tal, Exatamente. né? E ela não é ingênua, ela tem inclusive um algoritmo, né, que te faz ver mais coisas de um lado ou de outro. Então, essas bolhas que estão se criando, elas acabam tornando o processo elas acabam prejudicando muito o processo democrático, em que as propostas começam a ficar esvaziadas, né? E tudo gira em torno dessas figuras quando você tem outros candidatos oferecendo um conjunto de propostas interessantes que não estão sendo vistos nem pela mídia oficial e nem pelos algoritmos do Facebook, Instagram, YouTube, enfim, né? Os grupos de WhatsApp que tem seu próprio algoritmo criado. Então, o que o brasileiro teria que pensar hoje, o eleitor brasileiro tem que pensar hoje, é em quem ele está votando para o legislativo, que é quem, de alguma forma, vai colocar o presidente nas mãos. Exatamente. A gente chama hoje de centrão, mas esse grupo tem outros nomes ao longo da história, né? E como esses legisladores, né, eles trabalham seu corporativismo, e a gente não está muito preocupado em saber quem é o nosso senador, quem é o nosso deputado, né, nem federal, nem estadual, como ele atuou, de que lado ele está, né? Se a gente for pensar hoje, o legislativo não tem direita e esquerda. O legislativo está do lado de quem está no poder para amarrar essa pessoa, né? Então, hoje, caberia aos brasileiros, eu converso isso muito com os meus alunos, né? De quanto o legislativo hoje tem a faca e o queijo na mão para que ele faça um presidente caminhar para cá ou para lá. No processo democrático isso é muito comum. Eu vou usar a Inglaterra de exemplo, né? A gente vê o Boris Johnson caindo porque lá também existe uma coalizão. Geralmente as democracias, elas têm essa perspectiva da coalizão. Mas como a gente vai cobrar dos nossos legisladores que essa coalizão diminua e que a gente possa ter, de fato, propostas caminhando, né? Então, eu tenho menos uma preocupação sobre direita e esquerda, mas tenho uma preocupação profunda, muito profunda, sobre quem nós estamos elegendo para o legislativo. E quando o legislativo não funciona, as pautas caem lá no STF. Exatamente. E aí a gente desanda no processo, e aí a gente enfraquece, né, todas as instituições. E como tu falaste muito bem, né, as instituições são feitas por pessoas, né, mas essas pessoas somos, de alguma forma, eu, você e os brasileiros que estamos elegendo. Então essa é a minha preocupação hoje. Muito bem, dada a resposta, com certeza. Olha, Daniel, quero só discutir com você e dar um espaço aí também para o Daniel, que é coordenador do ensino médio lá do CETISA. O CETISA está com uma novidade, bolsas de estudo. Você pode falar para a gente sobre essa questão de bolsas de estudo lá do CETISA? Sim, o CETISA tem um programa de bolsas de estudo que a gente chama de Mais Portas Abertas, né? A proposta é proporcionar para várias séries a possibilidade de você ingressar na escola com bolsa de estudo, né? A gente tem 2 modalidades e essas bolsas são lá, tem para várias séries, né? Para várias turmas, desde o fundamental, né, até o ensino médio. É um grupo de investidores que faz esse trabalho com o objetivo de abrir espaço, né, para uma educação que a gente acredita de muita qualidade, que a gente defende, né, no campo privado. E a gente tem 2 modalidades de ingresso. O socioeconômico, em que as famílias apresentam, né, os seus rendimentos, tal, e aí tem uma comissão que analisa isso, uma comissão isenta, responsável, né? E temos uma outra modalidade que a gente chama de bolsa de desempenho, que é para o primeiro ano do ensino médio. Ali os estudantes fazem uma prova, essa prova vai ser agora no dia 10, né? A partir das 8 horas. As inscrições ainda estão abertas, né? Então, se você né, até o 9º ano sempre gostou de estudar, esteve aí se esforçando, de repente é uma oportunidade para você ganhar uma bolsa de 50%, 30% ou 15%, né? Então é uma boa oportunidade aí para a comunidade timbuense. Certo. Essas bolsas de estudo, então, para o ensino médio, de 15% a 50% e dependendo de prova. Essa prova vai acontecer no dia 10 de setembro na própria unidade de ensino, então. Na própria unidade de ensino, mas precisa fazer a inscrição antecipada para a gente organizar, né, as provas, tudo isso, e né? como é que faz essa inscrição?
Essa inscrição está lá no site, Certo. né? É um formulário bem simples. Entra no site www.cetiza.com.br. Vai logo abrir de cara, assim, a gente chama de um pop-up, né? Um folderzinho. Você clica ali, já vai abrir os editais, ali tem toda a orientação. Editais curtinhos, bem objetivos, né? E também para a Bolsa Socioeconômica, que vai até o dia 26 de setembro 26 também. de setembro. Então, Dia 10 é a prova para o ensino médio nessa questão do desempenho, essa bolsa ligada a desempenho, e tem essa socioeconômica, então vai até o dia 26 também no site. Também no site. Também Estão todos os editais lá. Então, pode concorrer para os dois também, né? Você pode fazer a prova e pode também concorrer para essa vaga socioeconômica. E essas bolsas de estudo também tem ali, tem de 10% a 80% de desconto nas mensalidades para as outras séries que não são ensino médio. Para o ensino médio também tem 80%. Ah, tá? também tem de 80%. Sim, só para a prova de desempenho é de 50% para o primeiro colocado, 30% para o segundo certo. e 15% para o terceiro colocado. São 3 vagas, então. 3 vagas por desempenho. Por desempenho. E para a socioeconômica, quantas Aí vagas? são mais 37 vagas, se eu não estou enganado, mas é em torno de 40 vagas para toda a escola. Ah, certo. Daí estão distribuídas em outras séries, então. Estão distribuídas em outras séries. Bacana, um programa de bolsa de estudo aí disponibilizado, então, pelo CETISA. Se você tem interesse aí que seu filho participe dessa prova de desempenho, acesse ali o site CETISA, www.cetisa.com.br, inscreva o seu filho e para que ele possa participar dessa prova e quem sabe ter acesso a uma bolsa de até 50% ali no CETISA, e se pela questão socioeconômica também se cadastra lá no site. É isso, Daniel? É isso, a gente agradece a oportunidade, agradeço também falar um pouquinho aí de história, né, que é tão cara essa profissão para mim. E também, né, abrir essa possibilidade de conversar com a comunidade também sobre as bolsas do CETISA, que é uma oportunidade, né, para você ingressar numa boa escola, né, e poder aí seguir uma carreira. A escola tem que estar conectada com a sociedade, né, e promovendo aí possibilidades para o crescimento da sociedade. Tudo bem, Daniel, quero te agradecer, um abraço para você, obrigado aí também para a diretoria aí do CETISA, que liberou o Daniel para vir aí falar com a gente sobre o 7 de setembro, sobre independência. Um abraço, obrigado. Muito obrigado.